Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ecossistema. O que acontece? Muita gente dá bastante valor para a questão da Apple ter um ecossistema mais completo, que, é claro, é muito mais fácil de ser montado, porque o hardware e o software é feito pela própria empresa, então é muito mais tranquilo você integrar todos os seus equipamentos, seja um relógio, seja um fone de ouvido, computadores e celulares, então, e tablets. Fica tudo mais fácil de integrar do que, por exemplo, para uma Samsung e para uma Motorola, que você tem ali o Windows, um usuário usando Mac, outro Windows, outro Linux, e você tem que fazer vários hardwares de várias marcas, né? Fones de ouvidos de marcas diferentes, relógios de marcas diferentes, todos se conversarem com o Android ali sendo utilizado como base. Então é um pouco complicado. Recentemente eu gravei um vídeo, não sei ainda se na data da publicação deste vídeo já vai estar publicado ou não, mas falando sobre a questão dos dados de saúde do smartwatch da Samsung, que eu estou com um pequeno problema, né? Que eu não consigo mandar esses dados para outros aplicativos, nem para o próprio Google Fit, e com o lançamento do Watch 4, a Samsung vai passar a utilizar o sistema do Google. Então eu estou com essa preocupação com relação a dados de saúde, né? Aonde eles vão parar, o que eu faço para manter esses dados. E outra, né? Imagina que o relógio está funcionando de forma perfeita. Se eu permaneço com o relógio, por quanto tempo eu vou ter suporte? Né? Estão falando em 3 anos. E depois de 3 anos, como é que eu vou pegar essas informações médicas e jogar para algum outro lugar? Então, existe esse tipo de problema por falta de um ecossistema. Então, eu gostaria de mostrar uma matéria que eu vi recentemente, né, sobre esse assunto, que aborda outros pontos interessantes da última apresentação da Apple, e eu gostaria de comentar alguns pontos de vista para a gente conversar junto e pensar sobre o futuro aí do Android. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o post que eu vi foi neste site, né? E o texto aqui de título até um pouco forte, né? No meu ponto de vista, mas interessante, funcionou, me chamou a atenção para uma leitura maior, né? E ele cita algumas coisas que eu achei super interessante, como por exemplo o controle universal que foi apresentado pela Apple. Então, a partir de agora, eu posso usar o meu MacBook Air com mais 2 equipamentos, com o meu iPad e se eu tivesse um outro computador também com um terceiro computador. Então, como é que funciona? Este mouse que está rodando aqui, ele, assim que eu for para o lado aqui e romper, vamos dizer, essa barreira e cair na tela ao lado, eu começo a controlar o meu tablet com o mousepad aqui, ou com o trackpad do computador, do meu computador, do MacBook Air. E a mesma coisa vale para o teclado, de forma muito simples, muito rápida, somente arrastando eu consigo trocar de equipamento. Então eu gostei muito, isso abre possibilidades muito interessantes e é uma pontinha daquilo que eu falei de ecossistema. Então transferir um arquivo que seja mesmo um copy-paste de um texto ou uma imagem de um lado ao outro fica muito mais fácil, sem fios, sem dor de cabeça, é só copiou aqui, arrastou para o equipamento do lado. Então realmente isso é um bom ecossistema, isso é uma marca fazendo todos os seus próprios equipamentos conversarem, é bem legal isso, tá? Aí ele comenta aqui, né, sobre o Google, né, que ele vê o Android como um meio para atingir um fim, mas que falta um ecossistema, tá? Então é aquela história de vários equipamentos, é um pouco complicado você fazer tudo isso conversar, tá? Outro ponto que me chamou a atenção é aqui, ó, os anos 2010 foram a década do hardware, agora vem a década dos ecossistemas. Isso é um pouco do que eu venho sentindo de um tempo para cá, tá? Então o que acontece, né? Nós tivemos aí uma corrida muito grande que continua até hoje por megapixels, pela carga mais rápida, pelo carregador que carrega não sei quantos segundos o celular, minutos, né?
E então todo mundo ainda continua, né, no Android com essa corrida de quem é o maior, né, quem é o mais potente, sendo que para o usuário eu estou começando a sentir que o que faz mais sentido, claro, você tem que ter um equipamento que rode liso, que rode bem, que não trave, mas superado esse ponto de não travar, de rodar liso, o que o usuário precisa? De ecossistema, você precisa saber, e segurança, óbvio, você precisa saber que os seus dados estão seguros, você precisa saber que você vai trocar de relógio, ou você vai trocar de celular, ou você vai comprar um tablet e você vai continuar usando as suas coisas, seja qual for o equipamento, de forma limpa, transparente, tranquila, sem nenhum tropeço, sabe? Sem nenhum problema de perda de dados, tá? Então isso eu acho muito interessante e eu começo a sentir isso de um tempo para cá de uma forma bem acentuada, tá? Aqui ele fala um pouquinho da Microsoft, da experiência, né, da Microsoft e do Google, né, com os seus equipamentos. Descendo aqui um pouquinho mais, fala do Harmony OS, que pode ser um problema para o Android no futuro, né? Esse é um ponto bem interessante. Ele fala aqui que a Huawei e a Honor migrarão, ou até, né, acho que já migraram, né? A Honor eu não sei, que eu conheço pouco dessa marca, para o sistema operacional lá criado, né, com base no Android, mas criado pela Huawei, se não estou enganado, me corrijam, tá? Por favor. E aí é aquela questão, né? Outros fabricantes chineses correm o risco de fazer essa migração para evitar questões políticas entre China e Estados Unidos. Então isso pode transformar o Android um sistema operacional. Aqui ele coloca da Samsung, mas do meu ponto de vista da Motorola também. Samsung, Motorola, talvez Asus, então talvez não, acredito que a Asus. Então pode acabar diminuindo esta base de usuários que hoje é gigante, a maior do mundo, tá? Então tem esse ponto aí que a gente precisa ficar de olho. Aqui eu recomendo a leitura depois de vocês com mais calma, vou deixar esse link que é muito interessante. Aqui mostra a queda de valor do iOS, de um equipamento com iOS, de um iPhone, de um Android top de linha e de um Android mais baratinho. Então a queda é muito mais brutal, né? Saindo aqui do mesmo, né? do zero, do momento zero da compra. A queda é brutal nos Androids, ainda mais nos equipamentos top de linha, tá? Então é complicado, isso é um outro ponto, além do ecossistema, é um ponto que acaba complicando, né? Aqui ele menciona, por exemplo, né, um exemplo muito interessante, que um iPhone de $1.500, após 2 anos, ele ainda vale $975, tá? E enquanto que aí ele teve uma desvalorização, né, de $525, e a mesma desvalorização de $525 pode ser vista em 24 meses para um Android, só que o Android custou €875. Então aqui dá para ver, né? De 1.500 você tem uma desvalorização de 525 e de 875 no Android você tem uma desvalorização dos mesmos $525 no mesmo período. Então a desvalorização do Android infelizmente é brutal. Claro, isso ajuda você a comprar equipamentos por um preço mais baixo, mas também dá o próximo passo para o próximo equipamento, sempre fica mais complicado porque o seu equipamento atual não vale mais nada, né? O equipamento perde bastante, tá? Então, vamos ficar por aqui, vamos voltar a conversar, mas eu acho que é um ponto muito interessante quando você avalia todas essas questões, e eu acabo voltando na questão do ecossistema, tá? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e como eu enxergo esta questão. Bom, voltando aqui para o computador, tá? O que eu sinto? Por exemplo, eu estou filmando agora com um iPhone 12 Pro Max esse vídeo, e quando eu terminar essa gravação, se eu quiser fazer edição neste computador ou se eu quiser fazer edição ali do lado no tablet, que está naquela gavetinha ali, o processo de transferência desse arquivo vai ser o mesmo, tá? Vai ser
pelo Wi-Fi, pelo ar, de forma tranquila, clicar no arquivo e dá um clique só e o arquivo é transferido. O que acontece? Adoro gravar também, muitas vezes eu gravo com o Android. O Android da vez é esse equipamento aqui, tá? É o S21 Ultra. O que acontece? Quando eu quero transferir este mesmo arquivo, claro que eu estou falando de Apple aqui, claro que seria mais difícil, mas eu preciso ligar o cabo do aparelho, eu preciso abrir o programinha aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui o que tem o robozinho aqui, a transferência de arquivos do Android. Ele nem sempre funciona, ontem ele estava travando, eu precisei reiniciar o celular para poder recuperar o vídeo. Sabe, é tudo mais complicado, é tudo mais difícil, tá? Questão de segurança também, nós temos uma segurança um pouco mais parruda, é um sistema que é menos utilizado no mundo, isso é claro, né? Falando aqui do macOS, mas é uma questão muito mais tranquila de lidar com segurança. Eu não uso antivírus, nunca usei antivírus no Mac na vida, tá? E nunca tive nenhum problema. E no Windows eu tive problema assim, tomando todos os cuidados, eu cheguei a ter problema pelo menos umas 2 vezes em muitos anos, é óbvio, mas eu tive problema, né? Esse é o ponto. Então, aí eu sou levado de novo para aquela questão do relógio que eu comentei com vocês, né? A questão do relógio é a seguinte, eu tenho aqui uma mudança prevista pela Samsung do Tizen, eu não sei como é que se pronuncia isso, gente, mas o sistema atual para o sistema do Google. Tá? Eles vão trabalhar em conjunto, Google e Samsung, vão aproveitar talvez alguma coisinha do sistema da Samsung para melhorar o sistema do Google e continuar o barco dali. E aí é aquela história, os meus dados, o que eu faço com os meus dados? Eles provavelmente vão ser perdidos como foram em outras ocasiões. Então é um negócio complicado você deixar informação, deixar dados para trás, porque o sistema não é capaz de lidar com marcas diferentes, com equipamentos diferentes, com transições de programas, de aplicativos como essa e transições de sistema operacional, né, do sistema da Samsung no relógio para o Google, de volta, né, para o Google. Então é um negócio bem complicado e acaba trazendo problemas aí para o usuário no final das contas. Outro ponto interessante que vale a pena comentar, aqui eu estou com o celular da Motorola, tá? Com o Moto G100 e aquela história, esse celular quando comparado com o Samsung aqui top de linha, ele é um celular que tem menos RAM, ele tem menos armazenamento interno, ele não carrega por indução, ele não é à prova d'água, só que quando você coloca ali ele para ser utilizado no dia a dia, ele assim, tem um desempenho brutal, tem um desempenho excelente, ele não esquenta, ele não trava por nada, então é um equipamento excelente e é um intermediário premium. Então isso reforça o que eu comentei neste vídeo, de que agora eu acho que a briga começa a ficar mais acirrada pelo ecossistema, pela facilidade de uso, pelos dados, pela segurança e não por especificações secas, sabe? Claro, eu tenho um conjunto de câmeras super legal aqui, superior, eu acredito superior do que o que eu tenho na Motorola, mas o da Motorola já está muito bom, gente. Então assim, nós chegamos num nível que o intermediário já é muito bom. Então começa a ficar complicado você justificar gastar tanto em um equipamento. Agora, quando que seria o caso de gastar tanto? Aí falando um pouco do iPhone, eu acho que faz sentido se o equipamento for mais longe, se ele for mais seguro e se ele tiver uma integração na parte de aplicativos maior. Bom, pessoal, então diante deste cenário, eu acho que nós começamos a entrar em tempos que se olha mais para aplicativos e para ecossistema e para facilidade de uso do que para hardware. Então, na minha opinião, é menos importante falar, olha, eu tenho um celular que carrega em 15 minutos 100%. Isso é legal,
Mas você falar, puxa, meus dados de saúde estão protegidos, eu vou continuar utilizando por muitos anos e vou poder levar no meu médico e falar, olha, tá aqui os dados de saúde desde, sei lá, 5 anos atrás. Poxa, é legal para você monitorar. Ou a integração entre vários equipamentos, ela ser mais fluida, mais simples, mais rápida, como eu comentei, né? A questão simples de mandar um vídeo ou uma foto do computador ou para o tablet ou vice-versa, ela ser fluida e rápida e simples, a proteção dos meus dados, a proteção da minha privacidade, como a Apple está tomando um cuidado um pouco maior aí, permitindo que você defina aí se você quer ou não ser rastreado pelos aplicativos. Então, isso aliado a atualizações constantes acabam levando mais longe, né, os celulares. Então, eu acho que ainda mais com a crise que é mundial, queira ou não, né, eu acho que nós chegamos em um momento que é mais importante, né, você ter um bom ecossistema, você ter bons aplicativos, você ter segurança nas informações e sempre um aparelho atualizado, principalmente na questão de segurança. Isso é muito mais importante, na minha opinião, do que você ficar naquela corrida que não tem fim, que é um celular de 10 mil por ano é lançado e as pessoas acabam, uma parcela pequena, mas muita gente acaba nessa corrida por ter o melhor. Mas sabe, eu comparo, por exemplo, o meu S21 Ultra com o Note 20 Ultra. São aparelhos muito semelhantes, tem alguns ganhos, é óbvio, né? É uma geração à frente, você vai ter uma bateria um pouquinho maior, você vai ter uma lente macro ali, bem legal, bem feitinha, você vai ter um zoom gigantesco que eu não tinha, mas assim, no final das contas, de mudança assim, puxa, isso aqui mudou realmente, a minha vida está muito melhor, não tem, gente. Então não adianta você falar, as fotos que você tira, os vídeos que você grava com o iPhone 12 Pro Max são legais, mas não são tão absurdamente superiores a um iPhone, sei lá, um iPhone 10. Tá? Dá para você fazer um bom trabalho com o iPhone 10. Eu gosto sempre de citar, tem uma menina que eu acompanho, que eu esbarrei no vídeo dela por acaso, acho que chama Carrie Cakes, alguma coisa assim, que é uma menina americana que mora na Coreia. E eu esbarrei num vídeo dela porque ela contava qual era o fluxo de trabalho para ela gravar e editar um vídeo. Eu me interesso bastante por isso, quando as pessoas usam principalmente os celulares para isso. E eu descobri que a maior parte do canal desta menina, que os vídeos são muito bem feitos, são muito bonitos, são bem montados, bem legais, imagens bonitas. Ela fez com o iPhone 6, um 6S, minto. Ela fez com o iPhone 6S e agora, aí no ano passado, ela trocou por um iPhone 10R. Ela não quis o mais novo, ela não precisou, ela não quis gastar esse dinheiro, não importa, mas assim, o canal tem uma qualidade super honesta. As fotos do Instagram dela são muito bonitas, ela tem um olhar único sobre os lugares e assim, usando um equipamento de anos atrás. Então, é aquela história, será que precisa ficar nessa corrida sem fim pelo melhor aparelho todos os anos, deixando 7, 8, 10 mil reais na mão das empresas para ter uma melhoria pequenininha, sendo que hoje tudo é tão bom? Eu vejo pelo Moto G100, tem um desempenho impecável por uma fração do preço do S21 Ultra. Agora o S21 Ultra não está mais esquentando, mas até pouco tempo atrás, até, sei lá, uma atualização pelo menos atrás, 2, ele esquentava pra caramba, enquanto que o Moto G100 estava redondinho, tinha o modo DeX dele, tinha tudo certinho, entendeu? Então assim, é um aparelho super completo, não carrega sem fio, né, por indução, e não é a prova d'água, mas de resto, poxa, bem honesto, bem legal. Então é o que eu falo, o mais importante, eu acho que é a usabilidade, é o ecossistema, é a integração, é a proteção de dados e são as atualizações, mais do que aquela corrida sem fim pelo hardware, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, gostaria de ver a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história toda e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.